Jesus no Getsemane. Hoje é a celebração da ceia do Senhor. Escolhi esse texto porque esse texto é muito precioso e ele tem lições especiais para as nossas vidas. E eu queria muito compartilhar com vocês Mateus 26, de 36 a 46. Vamos ler o texto para que ele fique na nossa mente e no nosso coração. Depois eu quero compartilhar com vocês algumas visões que esse texto suscita em mim. E ao compartilhar, eu espero que o Espírito Santo use essas palavras também para tocar o seu coração, como já tem tocado o meu. Disse lá, em seguida, foi Jesus com eles, seus discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. No jardim do Getsemane, Jesus chega com seus discípulos e diz: sentem-se aqui, enquanto eu vou adiante orar. Aí, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Anote essas 2 palavras. Jesus foi ali orar, e enquanto ele estava ali, levou essas 3 pessoas com ele, e diz a Bíblia que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se no jardim do Getsemane. Então Jesus disse aos seus discípulos e àqueles que estavam com ele: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e orai comigo. Olha o que Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quero que vocês fiquem ao meu lado, quero que vocês estejam comigo, quero que vocês partilhem esse momento, quero que vocês falem comigo, que me ajudem, que estejam aqui na luta de oração. Isso é o que Jesus está pedindo àqueles que estavam com ele. Mas ele está dizendo: minha alma está profundamente triste até a morte. Por que será que a alma do Senhor estava tão profundamente entristecida? Vamos ver, verso 39. Adiantando-se um pouco, ou seja, Jesus se descola daqueles seus companheiros, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus naquele momento está dizendo: meu Pai, eu sei que esta hora é importantíssima, e este cálice que eu tenho que beber é tremendo, por isso eu peço, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feito do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. Olha o que aconteceu no Getsemane. Então, verso 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes lutar comigo, vigiar comigo? Jesus estava vivendo um momento intenso, a alma estava profundamente abalada, batida, e ele disse aos seus discípulos, que ele chamou para estarem com ele: nem uma hora vocês conseguiram estar ao meu lado? Nem por um momento vocês acompanharam a minha agonia de alma, a minha tristeza de alma? Veja então o verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é frágil, é fraca. Então não deixem se levar pelo descanso ou por alguma coisa que tire de vocês a percepção da importância dessa hora. Esta não é uma hora de descanso, diria Jesus. Esta é uma hora de batalha espiritual. Vigiai e orai, para que vocês não entrem na tentação de, quem sabe, desistir da batalha. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso vai nos ajudar a compreender algumas coisas que acontecem no dia a dia das nossas vidas. Embora o espírito
esteja pronto. A carne é muito frágil e às vezes é pela carne que nós caímos na tentação, embora o espírito esteja pronto e forte. Vamos ver lá o verso seguinte: tornando a retirar-se, orou de novo. Ele orou a primeira vez, agora ele orou de novo, e orou dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Veja o verso 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Olha a batalha de Jesus, olha a posição dos discípulos, que foram ali para estar lado a lado com ele na oração. Mas agora Jesus está pela segunda vez lutando, e eles pela segunda vez dormindo. Mas olha só, os seus olhos estavam pesados. Veja o verso 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Olha aí, Jesus, sendo quem era, orou pela mesma coisa uma vez, orou pela mesma coisa duas vezes, orou pela mesma coisa três vezes. E às vezes não queremos orar nem duas. Na primeira já achamos que Deus tem que responder e resolver tudo. Mas às vezes nós temos que aprender que a luta da oração, ela vai se dando ao longo do tempo, porque Deus tem um propósito, e muitas vezes não é a nossa oração que muda o coração de Deus, é o coração de Deus que muda a nossa oração. E Jesus vai nos ensinar isso. Verso 44, 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E agora o último versículo: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Era aquele momento quando ele vai ser levado agora a julgamento, né? Tem aquele momento do encontro com o traidor no jardim, e ele vai levar a julgamento, e depois vai ser morto, vai ser crucificado, morto, sepultado, vai ter a ressurreição, e nós vamos estar aqui celebrando a ceia, que é a celebração da aliança que fizemos com ele lá no passado, e que permanece viva até hoje, porque ele vive e reina para sempre. Então, a oração de Jesus no jardim do Getsêmani, tema de hoje, para celebrarmos a ceia, com Jesus no Getsêmani. Vamos passar um tempo com Jesus ali no Getsêmani. Vamos nos colocar no lugar daqueles discípulos que estavam com ele naquela hora tão importante da vida de Jesus. Vamos olhar para aquele cenário e vamos ver aí algumas poucas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro é o verso 36. Coloque aí, por favor, o verso 36. O Getsêmani era um lugar especial de oração de Jesus. Jesus, ele não somente olhou para o Getsêmani naquele dia, mas em muitas outras ocasiões, até pregou um sermão lá, em certa ocasião. Estas visitas de Jesus àquele lugar, é porque aquele lugar era muito especial na vida de Jesus, e Jesus orava ali, e desta vez Jesus foi orar ali por uma causa muito especial. Há muitos anos atrás, não muitos, talvez 4, 5 anos atrás, o cinema lançou um filme intitulado assim, Quarto de Guerra. Não sei quantos já viram esse filme? Quarto de Guerra. Sim, era-se uma senhora que era uma batalhadora em oração, então tudo que a igreja precisava, ela juntava, levava para esse quarto de guerra, batalhar, só saía dali quando tinha uma resposta. Então aquele filme é muito inspirativo, pois o Getsêmani foi para Jesus um lugar de guerra, um jardim de guerra, um campo de batalha, e uma batalha profunda que tem tudo a ver com a vida de cada um de nós aqui e agora. Então muito da nossa vida foi decidida naquele momento ali, quando Jesus estava naquela jornada de oração. O nosso destino eterno foi definido ali, naquela oração que Jesus fez no campo de batalha do Getsêmani. E uma coisa interessante,
você muitas vezes fica preocupado se o Senhor não respondeu uma oração sua. Não fique triste, porque esta oração que Jesus fez, ela foi e não foi respondida. No primeiro, passa de mim esse cálice, ela não foi respondida. Ele não passou o cálice, ele bebeu o cálice. Então tem coisas que você vai orar e o Senhor não vai fazer do jeito que você gostaria. Por isso que você tem que acrescentar a frase: contudo não seja como eu quero, mas como tu. Foi a segunda parte, quando Jesus disse: seja feito como tu queres, essa foi respondida, essa oração foi atendida. Por quê? Porque Jesus sabia que o projeto de Deus era muito maior do que os seus interesses particulares, ou suas posições particulares, ou suas situações particulares. Ele sabia que aquele momento seria terrível, sabe por quê? Porque ele antevia que na cruz, que seria o cálice, o Senhor ia reunir a tremenda carga de todos os pecados da humanidade, passados, presentes, futuros, todos os pecados da humanidade, como se o Senhor naquele momento pegasse essa carga tremenda, colocasse isso num cálice espiritual de amargura e dissesse ao filho: aqui está o que você vai fazer. Levar sobre si as mazelas da humanidade, levar sobre si os pecados da humanidade. Pense, levar sobre si todos os estupros, todas as violências, todas as mortes, todas as agonias, todas as mentiras, todos os adultérios, tudo aquilo que pudesse representar as mazelas humanas. Deus reunia tudo, e quando Jesus estava na cruz ali sangrando, naquele momento final, ele lança sobre ele toda essa carga de pecados da humanidade, e então o Senhor diz: tudo está consumado. Eu cumpri a obra que o Senhor me deu a realizar, glorificado seja o nome do Senhor. Então, ali no Getsêmani, Jesus preparava para ser aquela pessoa segundo o coração de Deus, seu Filho amado, unigênito do Pai, que ali se entregava, ali se colocava, ali se dedicava, ali se consagrava, ali se santificava mais uma vez, para fazer por amor aquilo que iria impactar a sua vida numa tão grande salvação. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e a nossa salvação passa pelo Getsêmani, passa pelo Calvário, passa pelo túmulo de Nicodemos, passa pela ressurreição, passa pelo Espírito Santo que desceu em Jerusalém, passa pelo Espírito Santo que entrou em sua vida e fez da sua vida um templo de habitação, e fez de você morada de Deus em espírito, e prepara uma casa para você poder ouvir a voz, quando você partir desta vida temporária: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. O Getsêmani foi aquele momento quando ele, orando, seu suor se transformava como bagas de sangue. Por isso que a Bíblia diz: você ainda não resistiu ao pecado até o sangue. Significa que o Jesus fez isso por você, por mim, por nós, pela igreja, pela humanidade. E basta então, importa então que a gente entenda isso, que a gente compreenda esse tão grande amor. Por isso que a Bíblia diz: Deus enviou seu Filho, Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado, mas para salvar o mundo da sua condenação. Por isso que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não são segundo a carne, mas são nascidos do Espírito. É maravilhoso que a gente possa encontrar isso na Escritura e possa fazer disso uma crença pessoal poderosa, que nos faz agradecer a Deus, porque há quase 2000 anos passados, Jesus curvado no Getsêmani, com a sua fronte curvada, orava e orava, e suava por amor de cada um de nós. Meus irmãos, isso não tem preço,
porque o preço foi o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E agora nós podemos aprender com Ele a orar no nosso quarto de guerra, aprender a orar na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, aprender a orar. Por quê? Porque todos nós também vamos ter momentos decisivos na vida, onde vamos dizer: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, contudo, Pai, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Este é o momento da submissão ao propósito de Deus para a sua vida, sabendo que o propósito de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Você crê pela fé que o Senhor quer para a sua vida é bom, é perfeito, é agradável. E você experimentará isso, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, e Ele não te deixará eternamente na luta e na dor, porque Ele sabe a sua capacidade de resistir. A Bíblia diz: Deus sabe a nossa capacidade de resistência, e na hora certa Ele nos dá o escape. Não é isso que Tiago disse? Ele sabe a nossa capacidade de enfrentar as lutas, mas Ele sabe o limite da nossa capacidade. Ele diz que não nos abandonará, não nos deixará sós. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Ele está presente. Ele é o seu pastor nas lutas mais difíceis da vida, e Ele não deixará você ser provado além da sua capacidade de resistência, porque Ele sabe que você depende dEle, e Ele escolheu amar você. Por isso que Ele cuida de você, como o bom pastor cuida da ovelha. Ele é o seu Salvador, Ele é aquele que é seu refúgio e sua fortaleza. Outra coisa, Jesus, olha que coisa interessante, no verso 37, o que aconteceu? Ele leva consigo companheiros de oração. Vigiai comigo. Então aprendemos que muitas vezes no Getsemane nós não vamos ficar sozinhos, nós precisamos ter companheiros de oração, pessoas que se ombreiem conosco para enfrentar os tempos difíceis. E a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer cumprir a lei de Cristo? Aprenda a carregar o caixote junto com o outro. Sabe por quê? Porque um dia o caixote vai ser seu, e vai precisar de um ombro amigo para colocar debaixo do caixote que é seu. Mas você só vai ter um ombro amigo para carregar o seu caixote, se no dia da angústia você carregou o caixote de alguém. É assim que a Bíblia nos ensina: levai as cargas uns dos outros. Nós temos que caminhar juntos, nós temos que marchar juntos. A igreja tem que ser uma confraria de irmãos que oram, que intercedem, que ajudam, porque quando o irmão está de pé ali, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a graça de Deus, e você está sentado olhando para aquele irmão, você talvez não esteja sofrendo, esteja vivendo um tempo maravilhoso da sua vida, mas olha para aquele irmão e diz: vou me solidarizar com ele, porque hoje Deus tem me dado bênçãos de alegria. Ele está sofrendo tristezas de alma angustiada, como Jesus um dia sofreu e precisou de amigos de oração. Só que na hora decisiva eles estavam dormindo e o Senhor estava sozinho. Não durma do lado daqueles que vão precisar da sua oração, porque um dia você vai precisar das orações deles. Então essa mutualidade é um corpo todo ajustado pelo amor e pela graça de Deus. Então junte amigos para você caminhar com eles, orar com eles e receber também a oração deles. Terceira lição do Getsemane: entristeceu-se e se angustiou pela oração que ele estava fazendo. Então a oração, isso aqui é o verso 38. Então angustiou-se, disse: a minha alma está profundamente triste. Tem dia que você vai encontrar um Getsemane na sua vida, tem dia que você vai encontrar um momento difícil. Nesse dia
É importante que você se lembre: o meu Senhor, o poderoso Filho de Deus, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também se angustiou um dia, orando, intercedendo, pedindo, clamando. Então, se você está numa batalha de oração, numa luta de oração, você está em boa companhia, porque o seu Salvador também passou por isso, na angústia da sua alma. Então, a Bíblia diz: se eles sofreram o que sofreram, são capazes de entender o nosso sofrimento e nos estender a mão. Então, Jesus sofreu a dor da agonia. Então, quando você fala com ele assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, ele vai responder para você: eu sei sim, eu passei por isso, e me senti abandonado e sozinho lá, porque os meus amigos foram dormir. Eu sei o que você está passando, e sei muito mais do que você imagina. Eu sei porque eu vivi na pele. É isso que o Getsemane nos ensina. Às vezes você vai estar lutando sozinho, às vezes alguns amigos não vão estar presentes como você gostaria, mas não desanime, porque aquele que vive ontem, hoje, eternamente, sempre vai estar ao seu lado, até porque ele é onipresente. Então ele estará lá, ele sabe da sua dor, sabe da sua angústia, vai estar contigo na batalha. Amém, meu irmão? Veja outra coisa, o verso 39. O verso 39 diz uma coisa interessante, diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Quantas vezes nós queremos que Deus passe da vida da gente um cálice, mas às vezes Deus vai permitir que esse cálice fique ali, até que a gente aprenda o significado dele, e diz: Senhor, se é para a glória do teu nome, eu vou tomar esse negócio, eu vou engolir isso, eu vou fazer com que isso faça parte da minha vida, como uma vontade tua que se manifesta em mim. É muito profunda espiritualmente essa posição, e poucos de nós vão alcançá-la, mas os que alcançarem esta posição, compreenderão que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fragilidade humana. O poder de Deus se aperfeiçoa, especialmente naquela hora quando a nossa alma está no fundo do poço, quando a gente já não vê mais nenhuma força, nenhum recurso, nenhuma possibilidade, parece que tudo ruiu, e o mundo parece que vai desabar. É nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fragilidade. Não é na nossa fraqueza moral, é na nossa fraqueza existencial. É quando nós estamos cansados, já não aguentamos mais. É aí que a mão do Senhor manda os seus anjos para nos servir, como mandou servir o Senhor Jesus ao término da sua provação, da sua tentação no deserto. Lembre-se que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Não está. Nem seu coração está alheio ou indiferente à sua jornada de oração, seu quarto de guerra, seu jardim de guerra. Olha aí, mais uma coisa que eu aprendo, verso 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pode ter certeza que tem hora que você vai acreditar profundamente com o seu espírito, mas a sua carne vai guerrear contra o seu espírito, e você vai ter dificuldade de se submeter ao propósito de Deus, porque o seu espírito diz que você deve fazer isso, mas a sua carne resiste, porque a carne não comunga com o Espírito de Deus. Eles lutam entre si. O Espírito de Deus conflita com a minha carne, para que eu não faça o que eu quero, mas que o Senhor seja vitorioso sobre a minha vontade.
a fim de que eu glorifique na minha vida o nome dele. Como Jesus diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Dentro de você existe uma guerra, a carne contra o espírito contra a carne. Você sabe que quem vai decidir essa batalha é você, com a escolha que você fizer, com a decisão que você tomar. Jesus naquele dia diz: Pai, se é possível, mas não sendo possível, que se cumpra a tua vontade. Muitas vezes nós vamos ter que fazer essa oração: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Pense que Deus tem um propósito especial para a sua vida, e muitas vezes a carne não vai querer executar esse propósito, porque a carne busca os seus interesses, os seus desejos, as suas tentações, as suas ilusões, mas o Espírito nos guia em toda a verdade. Então é importante uma comunhão com o Espírito, importante uma espiritualidade profunda, para que na hora do Getsêmani você saiba distinguir o que é voz de Deus e o que é voz do inimigo, que às vezes mora dentro de cada um de nós. O próprio inimigo às vezes é o nosso coração, que é enganoso e corrupto, está dentro de nós. E no Getsêmani muitas vezes nós vamos ter que dizer: Senhor, passa de mim esse cálice, porque eu quero fazer a tua vontade. É desafiador, chega a ser assustador, mas esse é o caminho da vitória, para que nós possamos ter a aprovação do nosso Deus, e Ele possa responder às nossas orações, por entender que os nossos corações estão perfeitamente alinhados com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia. Orou de novo, orou de novo, orou de novo, orou 3 vezes, orou intensamente, profundamente, continuadamente, não abandonou a sua oração, até que tivesse uma resposta convincente para ele mesmo e aceitável diante de Deus. E por fim, meus irmãos, olha aí, no verso 43, ele diz: vamos embora, porque o traidor chegou. Sempre no seu jardim, na sua luta, pode ser que apareça algum traidor que vai desviar a sua atenção do propósito de Deus. A serpente não pode decidir por nós em nenhum momento. Quem que tem que decidir por nós? É o Espírito do Senhor, inspirando a nossa mente e o nosso coração, para que não façamos o que a nossa carne se inclina a fazer, mas que o Espírito do Senhor nos orienta a fazer. Jesus disse: olha, você vai ter inimigos nessa jornada de oração. Você vai ter gente que vai pensar diferente de você. Você vai ter gente que vai criticar você. Você vai ter gente que não vai apoiar você. Mas a sua jornada não é ganhar a popularidade e o apoio das pessoas. A sua jornada é ganhar o apoio de Deus e a segurança dele, para abençoar a sua vida, de maneira que você seja instrumento de Deus para tornar-se uma bênção. Sabe o que Jesus se tornou depois daquela vitória? Ele se tornou o Salvador da humanidade, com todas as características de quem cumpriu cabalmente o propósito de Deus. Por isso que ele tem autoridade para dizer: você vai até os confins da terra contando essa história, porque ela é verdadeira. Ela aconteceu comigo no jardim do Getsêmani, quando eu decidi que entregaria minha vida por você e daria esta bênção a você, como resultado do amor de Deus por você. Vamos embora, o traidor se aproxima, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Olha que tristeza. Agora a gente olha para o Senhor Jesus e diz:
eu sou um dos filhos dos homens. Se o Senhor for entregue nas minhas mãos, eu quero que o Senhor seja tratado com o maior respeito, com a maior honra, com a maior bênção que o Senhor possa receber como um ato de louvor e adoração. Eu não quero que o Senhor me veja traindo 1 milímetro da tua palavra, do teu propósito, do teu agir sobre a minha vida. Quero ser um homem ou uma mulher segundo o teu coração. Que nós sejamos vistos como aqueles que são os companheiros do Senhor e aqueles que não estão dormindo, mas estão atentos ao que o Senhor quer fazer na vida da comunidade e na vida de cada um em particular, e juntos fazer na vida desta cidade, abençoando todos. Por fim, como vai o seu Getsemane? Como é que está o seu quarto de guerra? Como é que está a sua luta, a sua batalha? Como é que está a sua envergadura espiritual? Como é que está a sua luta com Deus para fazer da sua vida uma vida abençoada, vitoriosa? Todos nós precisamos encontrar o nosso jardim de oração. Todos nós precisamos fechar a porta e ficar lá em silêncio. Às vezes como uma flor machucada no jardim, mas aquela que está ali consciente de que o Senhor está presente para curar, para sarar, para salvar, para abençoar. Faz sentido?